Bom, agora, finalmente, chamamos à mesa também o Patro Ananias, professor licenciado da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e ministro do Desenvolvimento Agrário do Brasil. Boa tarde. Eu quero saudar com muito carinho todas as pessoas aqui presentes. Quero saudar a professora Regina Helena, professora associada do Departamento de História da UFMG e coordenadora do Centro de Convergência de Novas Mídias, e através dela que me chegou o convite para participar deste encontro. Saudar o Dr. Chico Graziano, articulista do jornal O Estado de São Paulo e diretor executivo do site Observador Político, dando-lhe as boas-vindas aqui às terras mineiras. Saudar a professora Esther Solano, professora adjunta de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Saudar a professora Juliana Fratini. Não é professora, saudar a cientista política e especialista em globalização e cultura pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, PSP-SP. É isso mesmo? Está certo agora? Então, tá bom. Deixa eu ver aqui. Quero saudar também a professora Mara Teles, coordenadora do Grupo de Pesquisa Opinião Pública e Marketing Político. Saudar a professora Benigna Maria de Oliveira, pró-reitora de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui representando o reitor, professor Dr. Jaime Arthur. Uma saudação a todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo pela internet, através da transmissão online da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma dúvida permanente, né, gente? Porque eu fiz um roteiro. Aí você chega, ouve as pessoas, e a gente começa aquela, será mesmo? Será que é por isso mesmo? Né? Assim, bom. O meu primeiro dever para participar deste colóquio, aliás, antes eu quero parabenizar a Universidade Federal de Minas Gerais e todas as pessoas que contribuíram para este evento. Já foi dito aqui, eu apoio, reitero, nós precisamos no Brasil, neste momento, construir espaços como este. É o momento do debate, é o momento da reflexão, em que as opiniões diferentes devem ser colocadas e devem ser respeitadas, inclusive como forma de nós nos contrapormos a essas manifestações sectárias, violentas, que comprometem o processo democrático. Então, mais uma vez, parabéns à Universidade Federal e que a gente amplie esses espaços, né, de reflexão compartilhada pelo Brasil afora. Mas eu comecei buscando o sentido, fui atrás da palavra crise, porque nós temos uma abordagem negativa, né? Crise é sempre vista como uma coisa ruim, uma coisa impossibilitadora. E, de repente, a gente pode viver a crise no plano pessoal, familiar, institucional, comunitário, aqui considerando a comunidade nos vários níveis, a comunidade local, regional, a comunidade nacional e até mesmo, uma perspectiva mais ampla, a comunidade internacional ou planetária, numa perspectiva mais anunciadora, né, de quebra de procedimentos, de práticas, de relações, de valores que não estão mais dando conta de novas realidades e desafios que se apresentam. Aí, por conta disso, eu fui lá no dicionário para ver como é que a gente poderia, como é que eles tratam isso. No dicionário WAIS, que é claro que ele trata também desse lado, né, negativo, de impossibilidade, de fim de linha, mas há também uma dimensão anunciadora. Ele resgata a origem, né, da palavra, vem do grego, crises, e ele diz ação ou faculdade de distinguir,
ação de escolher, decidir, julgar. Também na raiz grega, krino, separar, distinguir, discernir. Essa palavra discernimento, na tradição cristã, agora que nós temos um Papa jesuíta, né, quem já teve a experiência dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que o Guimarães Rosa dizia, os exercícios espirituais se aplicam também para os que não creem em Deus, na perspectiva secular. É bom que a gente tenha isso em conta. Mas a palavra nucleadora dos exercícios do fundador da ordem jesuíta é a palavra discernimento. Né? Continua o nosso Antônio Aires, de saudosa memória. Momento que define a evolução de uma doença, para a morte ou para a cura. Situação de tensão momentânea, disputa grave, conflito. Eu aprendi que nós não podemos ter medo do conflito. O conflito está em nós somos seres conflitivos. O que nós temos que aprender é conviver com o conflito e tentar canalizá-lo sempre para os caminhos da democracia, né, mas o conflito faz parte da sociedade, as diferenças. Né, Ele fala também de crise de crescimento. Quando uma pessoa, em face de novas possibilidades, tem que se haver ainda com práticas superadas. Fala de crise social, aspas, tá? Processo de intensa mudança, conjuntural ou estrutural, na organização de uma sociedade, alterando suas relações intergrupais ou de classe, suas normas e padrões culturais, suas esferas de decisão. Aí eu fui no outro dicionário etimológico, do Antônio Geraldo da Cunha, da Nova Fronteira. Crise, alteração, desequilíbrio, repentino estado de dúvida e incerteza. Aqui, para quem leu Guimarães Rosa, é o Riobaldo Tatarana. O estado de dúvida e incerteza, né, assim, tensão, conflito, volta o conflito. Aí eu me lembrei também de um autor que marcou muito a minha juventude, um pensador inserido na tradição cristã, chamado Emmanuel Mounier, que foi muito ligado ao Paul Ricoeur. E o Mounier denunciava uma ordem injusta, uma ordem iníqua, do ponto de vista econômico, social, como sendo uma desordem estabelecida. Então, a crise pode ser também isso, uma crítica ou um enfrentamento de uma desordem estabelecida. Né? Então, a crise não é obrigatoriamente uma coisa ruim, pode ser uma coisa nova, anunciadora, possibilitadora, né? Mas eu me pergunto também, e quero deixar essa reflexão aqui, porque nós estamos vivendo no Brasil realmente uma crise real, ou nós temos uma crise inflada? Inflada por interesses políticos, partidários e pelos meios de comunicação, deixando muito claro, pelo menos parte deles. Eu lutei contra a ditadura, defendo com muito vigor o Estado democrático de direito. O Brasil, que é um país muito grande, a questão territorial, né, o desenvolvimento territorial ou desenvolvimento regional. Por último, eu coloco para vocês uma leitura que eu faço desse momento, pensando na frente. É a primeira vez que eu coloco isso publicamente, porque eu venho refletindo e acho que também a gente, quando chega a um certo nível de reflexão, tem que compartilhar. A leitura que eu faço é que nós estamos entrando no Brasil, independente do desate dessa onda meio intrigante que está aí, eu já falei sobre isso, né? Eu penso que nós estamos entrando no Brasil num período de instabilidade política que pode ser criativa e possibilitadora. Né? Nós tivemos grandes avanços, como eu disse aqui, especialmente na área social, mas eu penso que esses avanços também bateram no teto, exatamente por conta de novas demandas, e, a meu ver, essas demandas implicam uma questão importante no Brasil, onde eu coloco minha luta hoje.
Nós temos que normatizar o capitalismo no Brasil. Nós, com todos os avanços que nós tivemos nos últimos tempos, com a Constituição de 1988, com a democracia, com os governos mais recentes, com todas as conquistas que nós tivemos, nós temos ainda no Brasil, na minha avaliação, um capitalismo selvagem. Selvagem. Quer dizer, um país onde a especulação imobiliária, no campo e na cidade, prevalece sobre o direito de um camponês que não tem terra, a sua terra, e prevalece sobre o direito de uma família que não tem casa, a ter a sua residência, o seu lar. Então, eu penso que nós vamos ter agora uns anos de disputa política para avançarmos com a reforma agrária, com a reforma urbana, com a reforma tributária, com a normatização, com a disciplina do capitalismo, considerando as exigências superiores do interesse público, do bem comum, do direito à vida, da dignidade humana, da justiça social, da construção de um país solidário, fraterno, contra aqueles que só pensam em si mesmos, né? Regidos pelo dinheiro. Porque muita gente que fala contra a corrupção também, nós sabemos que são pessoas que adoram no dia a dia o bezerro de ouro, que fazem a idolatria, submetem a eles. Porque ser contra a corrupção implica também nós afirmarmos uma sociedade onde o dinheiro não seja o valor dominante, o valor de referência, e onde o valor de referência seja a dignidade humana e relações humanas mais razoáveis, mais amorosas, mais justas. É essa discussão que nós vamos ter nos próximos anos no Brasil. Aqueles que queremos avançar, aqui chegamos e queremos mais. E aqueles que querem retroceder. Aqueles que não suportam ver o Brasil dar certo. Aqueles que têm um sentimento inerente contra esse país. Associam sempre. É um país de negros, é um país de índios, é um país de pobres. Essa gentinha brasileira vai dar o seu nome na história e nós vamos construir a grande pátria que nós queremos, que nós merecemos. E cada vez, gente, que eu olho para o meu neto e para a minha neta, eu sinto que eu não tenho escolha. Até porque aos 63 anos, a gente não tem volta. É continuar trabalhando e lutando por aquilo que a gente sempre sonhou. Eu, aos 63 anos, comecei a minha militância aos 13. 50 anos de militância. Só tenho uma dor no coração, isso eu tenho. Quando alguém falou que hoje do PT como cadáver, me incomodou. Eu vou trabalhar muito para que esse cadáver ressuscite. Até porque eu... Está pedindo que eu conclua, então vou concluindo, gente. Quando eu entrei para o PT, eu tinha 28 anos de idade. Hoje eu tenho 63. Eu não traí os sonhos que me levaram a me filiar ao Partido dos Trabalhadores. É isso aí.